Olá pessoal, hoje falaremos sobre sorgo, centeio e cevada. Iniciaremos com o sorgo. O sorgo ele é o quinto cereal mais importante no mundo, considerando em questão de produção, tá? A espécie se chama Sorghum bicolor L e a provável origem é na África ou na África e na Índia. Tem sim ainda um impasse para identificar exatamente se foi apenas na África ou se na Índia também já existiam algumas espécies ancestrais do sorgo atual. Daí ela foi difundida por Oriente para a Europa. Ela não é uma planta nativa das Américas, ela teve uma introdução recente no século XIX, iniciando pelo Caribe e se difundindo pelo sudoeste dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos são os maiores produtores de sorgo. A partir da década de 60, ele foi se definindo para várias outras regiões do planeta. No Brasil, o Brasil hoje ele é considerado um dos 10 maiores produtores de sorgo, porém não é o maior produtor da América do Sul. A Argentina é considerado o maior produtor. Dados da Conab, do relatório agora de março, tá, com previsões da safra 2020-2021, tem-se uma produção brasileira de 2,6 milhões de toneladas, com um aumento de quase 5% em relação à safra 2019-2020, uma área cultivada de 840,5 mil hectares, também com um pequeno aumento, e uma produtividade alta, com um aumento de 4,2% em relação à safra 19-20, que a produtividade é a quantidade produzida por hectare. E a produtividade teve esse aumento, chegando a uma projeção de 3.116 quilos por hectare. Aqui é uma tabela da Conab com alguns dados comparativos da safra 2019-2020. Observe que nós temos várias colunas aqui. Nós temos a área em mil por hectare, comparando a safra 2019-20 com a 2020-2021. E da mesma forma, nós temos comparativamente a produtividade em quilos por hectare e produção de 1.000 toneladas, na unidade de 1.000 toneladas. Sendo que esses valores da safra 2021, como ainda não passaram, eles são projeções. Aqui com destaque para o Piauí. O Piauí, nessa parte vermelho, ela é considerado o segundo maior produtor do Nordeste, perdendo apenas para a Bahia, tanto na safra 2019 como 2019-20 como 2021. Especificamente no Piauí, né, assim como em outras áreas, mas falando especificamente no Piauí, o sorgo ele é utilizado como uma cultura de segunda safra, sendo cultivada após o cultivo da soja. E a época de plantio geralmente é no final de março. Algumas características da planta: ela é uma planta alta, tá? De 1 a 2 metros, tem sementes de 3 milímetros, que é considerado o menor dos cereais. Então o sorgo ele é bem pequenininho, ele é esférico ou levemente achatado, tá? Nas pontas. Pode ter várias colorações, desde preto, vermelho até amarelo, um cremezinho claro. Tem a necessidade de ser cultivada em um clima mais quente, e são plantas chamadas de xerófilas, ou seja, elas têm mecanismo de adaptação a regiões com mais propensão à seca, com menor quantidade de água. O sorgo ele tem uma estrutura dividida em várias partes, mas a divisão em três grandes partes, pericarpo, embrião e endosperma, é mantido a nível didático. Então, aqui nós temos que o embrião, que geralmente ele é uma menor porção que nós temos na grande maioria dos cereais, aqui não. A menor parte é o pericarpo, a parte externa. Segundo maior tamanho é o embrião e o maior tamanho, como todos os outros cereais, é o endosperma. E é no endosperma que nós temos proteínas, nós temos os carboidratos, principalmente na forma de amido. E um detalhe: as proteínas que estão presentes no sorgo, elas têm uma diferenciação, pois elas têm uma menor quantidade do aminoácido lisina do que as proteínas que são encontradas na parte do embrião e na parte do pericarpo. Isso não é comum nos outros cereais.
Os sorgos, existem vários tipos de sorgos, tá? O sorgo denominado granífero, que ela tem um porte mais baixo e ela é ótimo para colheita com equipamentos, uma colheita mecânica. Tem o sorgo forrageiro para silagem, ou também chamado de sacarino, que ela já tem um porte mais alto e é utilizado para a produção, por exemplo, de açúcar e álcool e também para fazer silagem. Ele é ideal para a produção de etanol de forma revezada com o etanol produzido por cana-de-açúcar. Nós temos o que é utilizado para forragem ou cobertura morta, e temos também os que podem ser utilizados para a produção de vassouras ou para a produção de escovas. Pelas características nutricionais, o sorgo é um excelente alimento, tem qualidades nutricionais bem amplas e significativas. É rico em antioxidante, vitaminas do complexo B, vitamina C, vários minerais. Ele é uma boa fonte de 20 dos principais minerais. Ela tem uma composição de proteínas de 7,3% a 15,6%, mais uma média de 11% para 12% de proteína. E, porém, essas proteínas elas são consideradas de não tão alto valor biológico, ou seja, ela não tem todos os aminoácidos necessários à nutrição humana. Ela é deficiente principalmente em lisina, que é um aminoácido extremamente importante para o organismo humano. Mas uma grande vantagem, outra grande vantagem do sorgo, é que ele é considerado um cereal sem glúten, ou seja, gluten free. Vários produtos podem ser, várias cultivares, elas estão sendo estudadas para serem melhor aproveitadas na alimentação humana, principalmente para produzir farinha, e essas farinhas serem misturadas com outras farinhas, principalmente com farinha de trigo ou com alguma outra farinha que não contenha glúten, para produzir produtos para celíacos, na produção de bolos, biscoitos e massas alimentícias. Porém, nem todas as variedades de sorgo são utilizadas para alimentação, certo? Então, tem que ter muito cuidado com qual tipo de sorgo você vai trabalhar. Algumas regiões do mundo elas já utilizam algumas variedades de sorgo na alimentação e também podem ser utilizados, tem-se estudos para possibilitar a produção de snacks, que são os chamados extrusados expandidos, tipo os Cheetos, certo? Então, você fazer uma textura similar àquela, cereais matinais, farelo de sorgo, enriquecimento, só esclarecendo, não é que o Cheetos é feito de sorgo, tá? Mas aquela estrutura, aquela textura que o Cheetos tem, ele é o que a gente chama de extrusado expandido. Já o centeio ele é um cereal cujo nome científico é Secale cereale L e é cultivado muito em regiões mais frias, com solos arenosos, como no centro e no norte da Europa. No Brasil foi trazido pelos imigrantes tanto poloneses como alemães no século XIX, e os principais estados produtores são o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma parte do estado do Paraná. Você vê que a planta do centeio ela é bem parecida com o trigo, tá? Então, tem que olhar bem perto para você conseguir identificar. O grão, porém, ele é mais diferenciado. O trigo, ele é mais curtinho e o centeio, ele é mais alongado. É utilizado para a produção de farinha, produção de derivados dessas farinhas, como pães, biscoitos, ou para ser utilizado como um ingrediente na mistura com outras farinhas, principalmente na de trigo. Quando você compra um pão de centeio, pode olhar lá que a grande maioria dos pães produzidos de centeio, ele é centeio, mas tem farinha, outra farinha. E a maioria dos produtos utiliza essa outra farinha, a farinha de trigo. Então, faz essa mistura para produzir um pão um pouco mais enriquecido. Contém o teor de proteínas menor do que a farinha de trigo, e a massa que é produzida apenas com a farinha de centeio, ela não é ideal para produzir um produto de panificação, porque como nós veremos na nossa parte da disciplina sobre panificação, é fundamental que a massa ela tenha elasticidade.
E a elasticidade, ela é dada pela rede de glúten. Então, quando você tem uma massa produzida apenas com centeio, certo? Ou qualquer outra farinha que vai produzir essa massa, e essa massa tem pouco ou não tem glúten, a massa fica compacta, ela se rompe fácil e ela não consegue ser esticada e não vai aguentar os gases da fermentação para poder crescer essa massa. Por isso que geralmente se mistura a farinha de uma farinha que contenha pouco ou nenhum glúten com a farinha que contenha glúten. Retenção de água, tá? Ela pode ser utilizada também na parte agrícola para retenção de água no solo, controle de ervas daninhas ou como alimentos também, não só para alimentação humana, mas também para produção de rações e também na alimentação, na produção de alimentos no setor da agroindústria para a produção de bebidas alcoólicas. Tem alto teor de fibras e tem também um alto teor calórico, 375 quilocalorias em apenas 100 gramas, tá? Aqui uma tabela nutricional para exemplificar uma farinha de centeio integral, que ela contém 375 quilocalorias, carboidratos 76 gramas, tem um alto teor de fibras, 11 gramas, e não possui colesterol. Óbvio, todo produto de origem animal, ele não contém colesterol. Colesterol é de origem animal. Aqui outra tabela para a gente comparar as proporções com outros cereais. Por exemplo, o centeio tem uma quantidade de fibras maior do que a aveia, tá? E bem proporcional com o milho e trigo. E também apresenta um teor aproximado de carboidratos em relação ao milho. Contém também vitaminas do complexo B e vários minerais, entre eles o potássio, o cobre, o zinco, o manganês e o ferro. Já a aveia, ela é mais conhecida, bem estranho, né? Você vê a aveia assim em grão, porque a gente tem costume de ver farinha de aveia ou aveia em flocos finos ou grossos, tá? Mas esse é um grão de aveia, bem parecido com o trigo e muito parecido com o centeio. A espécie é a Avena sativa L e as formas mais utilizadas, como nós conhecemos, são a farinha fina e a farinha e a produção também de farinha em flocos, a farinha flocada, tanto flocos grossos como flocos finos, para produzir biscoitos, misturar para produzir pães, produzir também mingau, e também cereais matinais. Ela tem um elevado teor de lipídios, certo? Porque o germe, ele é mantido no processo de moagem desse cereal, diferente da grande maioria das farinhas produzidas, que separam o germe. No caso da aveia, o germe vai junto com o endosperma para produzir a farinha, por isso ele tem um teor calórico maior. Aqui uma foto para ilustrar as diferenças, né, entre as principais formas de apresentação da aveia, que é a aveia em grão, da esquerda para a direita, flocos grossos, flocos finos e a farinha de aveia, que ela tem uma granulometria menor. Então, nós temos que a farinha, ela tem uma granulometria menor, ou seja, o grãozinho é menor do que os flocos grossos, os flocos finos, do que os flocos grossos. Aqui é a tabela nutricional, para vocês verificarem, tá? Na tabela da esquerda nós temos os valores por 50 gramas, então eu coloquei aqui os valores na direita no mais padrão, que é o que a gente acha na literatura, por 100 gramas. Ele tem 350 quilocalorias por 100 gramas, 7,8 gramas de gordura, uma quantidade muito significativa em relação a outros cereais. E em destaque aqui é um cereal que contém uma quantidade significativa de glúten, então ele é considerado com glúten. Aqui, para a gente revisar e fechar nossa parte dos principais cereais, nós temos como os principais cereais que nós vimos: cevada, aveia, trigo, sorgo, milho e centeio. Aqui algumas fontes citadas. Envie suas dúvidas, revise o conteúdo, faça resumos e resolva a atividade. Tchau, tchau!